Glória a Deus, glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Graças a Deus por mais essa grande oportunidade. Louvado seja o nome de Jesus. E embora cantar um hino em nome do Senhor Jesus Cristo, o hino de número 432, para a glória e a honra do santo nome de Jesus. Limpa a garganta, limpa a goela e embora cantar. E enquanto nós estiver cantando, você que trouxe a oferta ou dízimo para devolver na casa de Deus, você vai devolver e devolver com o coração aberto, nada de tristeza. Você não é obrigado, você não é forçado, certo? Mas se for devolver, que abra o coração em nome de Jesus. Bora cantar o hino de número 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para ser. Aleluia. Toma, Deus, o meu querer, faço teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma, canta a chuva, aleluia, sim, Deus, canta a chuva, oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar.
a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua, para sempre sim. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom ter o privilégio de consagrar nossas vidas a Deus, de consagrar nossas vidas ao céu. Bendito é o nome do Senhor. Consagrar nossas vidas ao Deus que criou os céus e a terra, né? Porque muitos, sem conhecimento, sem noção, consagraram suas vidas a outros deuses e infelizmente sofrem maldições e outras coisas. Abra sua Bíblia aí em nome de Jesus, no livro do Salmo, o Salmo de número 128, e nós vamos ler a palavra de Deus, e em nome de Jesus, e meditar na palavra do Senhor, para o nosso elevo espiritual, para o nosso conhecimento. Bendito é o nome de Jesus. Salmo 128. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás em tirar bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Curva a sua cabeça em nome de Jesus, fecha os seus olhos e ora a Deus, soltando a sua voz nesta noite, nesse momento, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, agradecemos o Senhor pela nossa existência, agradecemos o Senhor por mais um dia, agradecemos o Senhor pelo pão, pela veste, pelo ar que respiramos, agradecemos o Senhor por estarmos aqui, agradecemos o Senhor pela palavra lida. Peço ao Senhor em nome de Jesus que toma a direção do nosso culto segundo a tua vontade, Deus. Peço ao Senhor que joga toda a obra do mal por terra. Peço ao Senhor que cura os enfermos, batiza no Espírito Santo e salva para a glória e honra do nome do Senhor. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Irmãos, louvado seja Deus. Está conosco algumas pessoas nos visitando nesta noite. Louvado seja Deus. Está conosco nossa amiga Ericleide e nosso irmão Florisaldo Tadeu. Eles estão por aí, estão ali. Deus abençoe. E também tem mais um visitante. E o que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam nesta noite: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe as vossas vidas. Em nome de Jesus é o que nós desejamos para vocês. Irmãos, louvado seja Deus, há pouco instante, ali na secretaria, mais uma alma, mais um Senhor, se rendeu ao Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, que Deus está dando entendimento às pessoas estão conseguindo chegar aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E precisamos continuar sonhando em ver as pessoas chegando aos pés de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos iniciar uma campanha quinta-feira. Essa campanha é uma campanha em prol da família. Em prol da família. Bendito é o nome do Senhor.
independente de estarmos em crise ou não, devemos fazer nossa campanha. Se estamos em crise, vamos pedir ao Senhor para nos dar vitória. Se não estamos em crise, vamos pedir ao Senhor que guarde as nossas orações, para se um dia o diabo preparar alguma crise para o nosso casamento, que essas orações já estejam no cofre, no caixa de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, se está em crise, vamos lutar para sair. Se não estamos em crise, vamos fazer a campanha em prol da nossa família, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O assunto de hoje está baseado nesta campanha. Bendito é o nome do Senhor. Quando a Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Louvado seja Deus. Eu tenho que servir a Deus segundo as Escrituras Sagradas, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que teme, respeita o Senhor e anda nos seus caminhos. Deus, Ele é conhecido de todos. Todo mundo conhece Deus. A maioria tem Ele como Deus, Criador dos céus e da terra. Outros até dizem: eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Essa coisa toda, essa palhaçada que os ateus inventaram, porque deixaram algum ensinamento engoldar a mente deles. Mas dentro de cada ateu tem uma alma e um espírito que veio de Deus, e essa alma e esse espírito é imortal. Essa alma e esse espírito fala com a consciência do ser humano. Quando você vê um ateu dizendo: eu não acredito em Deus, eu não acredito que existe em Deus, diz para ele: vai pela tua consciência, vai pela tua alma, vai pelo que a consciência está dizendo, certo? Mas querendo ou não, eles têm que sujeitar que existe Deus, porque Deus não é menino, Deus não é besta, e Ele colocou a parte espiritual dele no homem, a alma e o espírito. Querendo ou não, Deus tem uma ligação com o homem. Louvado seja Deus. Essa conversinha, esse bebê que não acredita que existe Deus, que não acredita que não sei o que, bebê, blá blá blá, isso é coisa para besta, porque a Bíblia Sagrada nos ensina que o ser humano, por mais que ele esteja lá no pecado, ele tem uma alma e um espírito, e essa alma e esse espírito diz para ele que Deus existe. Isso é uma invenção de Satanás para tentar levar muitos. Isso, como eu posso dizer, é uma moda do diabo. O diabo gosta de inventar moda. Aí ele inventou essa para levar o povo. Você entendeu? E essa cambada de besta que diz que estuda tanto que Deus não existe. Quando basta o cara olhar para cima no dia que está formando para chover e ver aquela nuvem carregada de água e ver que parece que tem uma peneira, não é, irmão? Fica assim peneirando e vai caindo os pingos, não cai, você entendeu? Uma lata d'água de uma vez, que se cair mata o cabra. Aí o Senhor, quem é que faz isso? Aí muitos ficam: a natureza é obra da natureza, mas quem criou a natureza? Aí vê o sol, você entendeu? Uma coisa tão linda. Aí vê a lua, aí vê as estrelas, aí vê a terra, aí vê o mar, aí olha para o ser humano, quantos milhões de pessoas tem na terra, e ninguém é
igual ao outro, a digital não bate com o outro. Isso é obra de quem? Isso é obra do nosso querido e eterno Deus. Então isso é uma palhaçada ficar com esse negócio. O nosso Deus existe e nós cremos na palavra do Senhor, que a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará que Ele é Senhor. Pode dizer o que quiserem, inventa o que quiserem, mas no dia do juízo final vamos ter que se prostrar diante do Senhor e confessar que Ele é Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Certo? Deus ninguém consegue destruir Ele nem o nome dele. Bendito é o nome do Senhor. Então quando se fala de Deus, todo mundo conhece Deus de ouvir falar. O vento, a chuva, não sei o que, o ser humano. Mas a Bíblia diz que para ser bem-aventurado tem que andar no caminho do Senhor. No caminho do Senhor. E quando uma família não está andando no caminho do Senhor, essa família sofre ataques malignos. Essa família sofre ataques malignos. Quando eu não era crente, eu sofri. E por isso que quando Deus me libertou, já falei para vocês, que Satanás, depois de uns 3 meses de casado, colocou um nojo no meu coração. Passei a ter nojo de Juvinha. Se eu não tirasse o rosto de lado, eu vomitava. E eu não entendia. Mas no dia 2 de maio de 93, que nós aceitamos Jesus, quando os irmãos fez a oração por nós, eu senti uma coisa ruim saindo de mim, e senti assim uma coisa boa pulsando de mim. E quando os irmãos disseram assim, amém, que eu olhei para a Juvinha, eu voltei a amar a Juvinha. Eu disse, graças a Deus, parece que eu estava dormindo, eu ia perder minha família, eu já tinha 2 filhos, e eu disse, graças a Deus que Jesus me ajudou em tempo. Louvado seja Deus. Aí eu entendi que foi uma obra de Satanás na minha vida. E assim como foi obra de Satanás na minha vida, e Satanás também tem trabalhado em muitas vidas, em muitas famílias. E eu disse, minha velha, nós agora precisamos batalhar contra Satanás, porque Satanás ele caça um jeitinho de jogar terra no mel. Ele caça um jeitinho de jogar terra no mel para bagunçar. Então nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que abrir uma campanha e uma semana nós oramos pela igreja de madrugada. Na outra semana nós oramos pela nossa família, pelo nosso amor que nós sentimos um pelo outro. Quando uma família faz isso, dificilmente dá errado. Quando uma família faz assim, dificilmente dá errado. Agora, quando uma família, quantos dentro da igreja já foram destruídos? Agora, antes de umas 6h30, eu estava tratando de um problema familiar, voltado para a separação. E eu olhei e disse, vocês não têm buscado a Deus. Por isso que o diabo entrou. Então muitos, quando é para namorar, ora, jejuma, pede oração, pede confirmação ao Senhor, faz umas orações até a meia-noite, 1h da manhã, você entendeu? Lá no Viva Voz, que é para o outro ouvir essa coisa toda. Aí para noivar do mesmo jeito. E aí Deus vai blindando o namoro, blindando o noivado. Até chega no casamento. Quando chega no casamento, quando o outro diz, bora orar. Ah, eu estou cansado. Bora jejumar, depois nós vamos sair. E aí Satanás vai entrando.
Aí Satanás vai entrando. Por que Satanás não entrou no namoro? Porque tinha oração e jejum. Por que Satanás não entrou no noivado? Porque tinha oração e jejum. E por que Satanás está entrando no casamento? Porque não está andando no caminho do Senhor. Não está andando. Porque se estivesse andando, o casamento estava blindado, a família estava blindada. Se não está, se o negócio está estreito, é porque não está andando no caminho do Senhor, não está andando segundo as Escrituras Sagradas. Se você não ama mais a sua esposa como amava no namoro, é porque não está andando. Se você não ama mais o seu esposo e tal, porque não está andando. Porque o amor não envelhece. Quanto mais passa tempo, mas o amor vai aumentando quando está andando no caminho do Senhor. Se você não tem mais prazer em beijar sua mulher, seu marido, é porque não está andando. Porque quem está andando sente prazer todo dia e continua amando. E essa campanha é para quebrar esse demônio que está agindo em muitas famílias. O que tem de famílias que não estão andando no caminho, na doutrina da família que Deus estabeleceu, não é pouco não. E por isso está aí essa destruição miserável. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O versículo 2 desse salmo diz assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Como é bom você chegar na velhice, como eu já cheguei, já falei, já contei para vocês, quando eu cheguei na Coelba, fui lá pedir uma energia, a ligação da energia, tinha uma menina na minha frente, e aí eu cheguei, ela estava sentada, eu encostei aqui, e esperando a menina começar a atender. Daqui a pouco a menina olhou para mim, levantou e disse: senta, meu senhor. Eu disse: não, minha filha, pode ficar. Ela disse: não, senta, sem entender. Aí minha mãe nos ensinou que quando a gente chegar num lugar que a gente estiver sentado, chegar, né, uma pessoa na terceira idade, que é, olha, e eu peguei, irmã, eu cheguei, não vi eu chegando. Aí eu disse: ô minha filha, muito obrigado, Deus te abençoe. Ela disse: o senhor pode ficar à vontade. Falou para a menina: pode atender ele. Aí eu passei até na frente da menina, olha. Aí, rapaz, quando a menina me atendeu lá na Coelba, eu fui sair, peguei na mão dela, agradeci ela e disse: continue assim em nome de Jesus, que é plantando que a gente colhe. E você está plantando coisas boas, respeitando as pessoas da terceira idade. Deus continue te abençoando. Mas eu falei sério, quando eu cheguei lá dentro do carro, aí eu fui rir, eu disse: Jesus, eu pensei que eu ainda estava novo. E não estou mais não, Jesus. Já estou chegando à terceira idade, Jesus. E aí, de risada, cheguei em casa falando para a Juvinha e rindo. Não do que ela fez, você entendeu? Porque o que ela fez eu admirei, elogiei ela, parabenizei a menina, porque ela fez certinho. Mas louvado seja Deus. Então a gente chega na terceira idade. E eu, mais Juvinha, nós já vamos fazer agora 40 anos de casado. E graças a Deus, depois que nós aceitamos Jesus, do dia 2 de maio de 93 para cá, Jesus tem revestido a nossa casa, Jesus tem revestido o nosso casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então conheci Juvinha com 16 anos e para a glória de Deus Pai, amo mais Juvinha, gosto mais de Juvinha hoje, sinto mais falta dela hoje do que naquele tempo. Então muitos diz assim: mas ficou velho ou ficou velho.
mas o amor não envelhece, porque quando a gente zela por esse amor, quando a gente zela por essa área na nossa vida, quanto mais a gente fica velho, mais a gente se apega ao outro. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o versículo 3: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. É uma promessa de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, ele tem prometido abençoar uma família que teme ele e que anda no caminho dele. Deus, ele tem prometido abençoar esta família. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. É uma promessa do Senhor, que se eu e Gilvinha continuarmos andando no caminho do Senhor, temendo o Senhor, é uma promessa do Senhor derramar bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Engrandecido ao nome de Jesus. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmão, temer a Deus dentro do casamento não é fácil. Temer a Deus dentro do casamento não é fácil. Casamento não é essa maravilha toda. Casamento não é esse negócio todo. Porque é duas mentes, é duas pessoas de mentes diferentes, culturas diferentes. E o pior é que muitos vão para dentro de um casamento dizendo: não, eu que estou certo. Hoje eu falei para uma família, já passei todas as receitas, as orientações, não tenho mais recurso para vocês não. Mas por que, pastor? Porque vocês não querem. A gente quer, não quer. O que você quer, meu irmão, é que a irmã segue o que tu acha. O que tu quer, minha irmã, é que o irmão segue o que tu acha. E dentro do casamento não é para eu seguir o que eu acho, ou querer que Gilvinha segue o que eu acho. É o que precisa seguir. Se eu entender isso, louvado seja o nome do Senhor, a melhor coisa que eu faço é sempre reconhecer que o problemático do casamento sou eu, que o enjoado sou eu, que o ren sou eu, que o cri-cri é eu. Aí é fácil de resolver. Quando você vai resolver um problema, que ambas partes assumem os seus erros, eita, mas é uma maravilha para você resolver o problema. Você resolve com muita facilidade. Mas quando é aquele negócio que A ou B começa, mas lá em casa, graças ao Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos, e sempre que é para tomar qualquer decisão, nós colocamos o Senhor Jesus no centro das nossas decisões. E por isso que Jesus tem nos abençoado. Até aqui, Jesus tem abençoado minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui a gente fala a mesma língua em relação a filhos, em relação à igreja, em relação a ministério. Bendito é o nome do Senhor. A gente nunca teve a divergência sobre isso ou aquilo, porque sempre quando vai resolver qualquer coisa, a gente diz: vamos botar na mão do Senhor Jesus, para o Senhor Jesus tomar a direção, nem eu e nem tu, mas que o Senhor Jesus tome a decisão por nós. E Jesus tem nos abençoado para a glória e honra do seu santo nome. E sonhamos, louvado seja Deus, chegar a mais anos de vida, e sonhamos, entendeu, em nome de Jesus, abençoar mais
a nossa casa e abençoar mais outras pessoas que conhecem a gente, que sabem da nossa história, para a glória e a honra de Deus Pai. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. É uma promessa de Deus, é uma promessa do Senhor. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Engrandecido é o nome de Jesus. Não, mas eu não concordo com isso ou aquilo, mas é só nós dois aqui. Os meninos não estão sabendo não, que nós estamos quebrando o pau aqui dentro do quarto. Aí atrai maldição. E Satanás, ele é esperto, ele vê tudo, e através dessa briga, dessa discórdia, e nunca chega a um acordo, o menino não está vendo, mas Satanás está vendo. Aí Satanás está entrando no casamento, na família, através daquilo. Mas não aconteceu a separação. Só que isso, Satanás pega isso e diz: eu tenho direito de entrar nessa família, eu tenho direito de entrar nesta casa. E quando a família Deus, Satanás diz: Deus, o Senhor viu lá aquele dia que os dois lá naquela discórdia, que o Senhor viu lá aqueles dois fazendo X coisa que não é da tua vontade, e eu tenho o direito de aplicar X maldição na família dele. Falar a mesma língua dentro da família, precisamos falar publicamente e precisamos falar internamente, porque o diabo está vendo. O diabo está vendo que eu e Gilvinha estamos tratando lá dentro do quarto. Se os meninos estão lá na cozinha e eu mais ela está lá no quarto, e o que a gente trata ali dentro, o diabo está vendo tudo. O diabo está vendo quem é você, quem é eu, e sabe de tudo. Uma vez, uma revista da escola dominical que comentou, já tem mais ou menos 25 anos, a nossa CPAD comentou sobre esse salmo. E baseado nesse salmo, eles pegaram um exemplo de dois homens lá nos Estados Unidos, dois meninos, estudou junto, formou. Aí quando concluiu os estudos, um decidiu ir para a igreja, o outro disse que não queria a igreja. Aí foi para as bebidas, as festas, para a prostituição, e aí foi assim. O outro aqui na igreja permaneceu no evangelho, casou na igreja, construiu a família dele na igreja. Esses dois homens morreram velhinho. Aí eles fizeram uma pesquisa. Vamos lá ver como é que está a família, a geração ou as gerações daquele que não quis andar no caminho do Senhor e foi beber, foi usar droga, foi prostituir, separação, foi muita tribulação. Vamos lá ver como é que estão as gerações daquele que não quis servir o Senhor. Chegaram lá, fizeram uma pesquisa, muitos nas drogas, muitos morreram na cachaça, muitos morreram matados e a polícia derrubou, tribulação do inferno. Aí voltaram, vamos ver lá a família, as gerações daquele que quando saiu da faculdade disse: eu vou servir a Deus. E aí na família daquele que serviu a Deus, muitos pastores, muitos juízes, muito até vice-governador de estado, muita coisa, gente grande, gente importante. Outra realidade. Aí a gente volta para a palavra de Deus.
Por que aquele se destruiu? Porque a família, as gerações daquele que não quis servir a Deus se destruiu. Porque aquele pai, aquela mãe, atraiu maldições para dentro da sua casa, atraiu maldições para dentro da sua família. E quando a maldição toma conta de uma família, não é só na vida de A de B, fica passando e vira o que? Maldições hereditárias. Fica passando agora de pai para filho. Uma destruição de sua graça. A bênção também ela vira uma bênção hereditária. O que aconteceu na vida daquele rapaz que foi para a igreja, casou na igreja, serviu a Deus, ele morreu e deixou um legado, deixou uma história. Então ele atraiu as bênçãos de Deus para a vida dele, e as bênçãos de Deus se tornou bênçãos hereditárias dentro da família dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu preciso lutar para servir o Senhor Jesus, para viver em paz com a minha casa, porque eu vivendo em paz com a minha casa, com a minha família, eu vou atrair bênçãos hereditárias, e essas bênçãos vai passar de geração em geração dentro da minha casa. Mas muitos acham que não. Muitos acham que não. É tão fácil você ver pessoas, famílias que dedicaram a Deus, que essas famílias atraíram as bênçãos do Senhor, e essas bênçãos vai passando de geração em geração, porque essas bênçãos são espirituais. Todos nós fomos consagrados a demônios, nossos antepassados. Eu puxei a história da família de meu pai, e o bisavô do meu pai, do lado da mãe dele, bisavô materno, consagrou a família dele a Zé Pilintra. Por isso que na família de meu pai é a cachaça que mata e quase mata meu pai. Na família da minha mãe é o demônio da violência, da droga, de matar, essa tribulação toda. E eu puxei a história da família da minha mãe e os antepassados da minha mãe. Naquele tempo tinha uma moda, o cangaço e não sei o que, e eles queriam ser cangaceiros e cangaceiros vitoriosos. E aí se consagraram a tranca-rua, que é um demônio que gosta de briga, gosta de matar, de se daqui. E esse demônio continua agindo na família da minha mãe, continua agindo na vida dos parentes da minha mãe, que só a graça do Senhor. Mas graças a Deus que no final de 82, no ano de 1982, minha mãe aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Louvado seja Deus, e disse para Satanás: nem que eu tenha que entrar no inferno, mas minha família vai ser salva. Minha família vai ser salva. E graças a Deus ela conseguiu, e os que morreram da família já morreram crente. Louvado seja Deus, os que estão vivos, todo mundo crente, servindo o Senhor Jesus Cristo. Então, se você puxar lá um histórico da família da minha mãe, dos irmãos dela, você vai ver que só tem a família da minha mãe, que é todos que com quem casou está até hoje, a família na igreja servindo o Senhor. Os irmãos da minha mãe, a família dos irmãos da minha mãe, só a graça do Senhor Jesus, porque não quiseram servir o Senhor. Então essa maldição hereditária que destrói família, minha mãe disse: eu vou servir a Deus, vou andar no caminho do Senhor, para o Senhor blindar a minha casa, a minha família. Louvado seja o nome de Jesus. Então graças a Deus por minha velha ter tido esta visão e ter sonhado, louvado seja Deus, com dias melhores para a família dela. E eu estou sonhando, louvado seja Deus, com dias melhores
para a minha família, em nome de Jesus. E estou ensinando os meus filhos, sonha com dias melhores na família de vocês, engrandecido ao nome do Senhor. Então as bênçãos e maldições se tornam, louvado seja Deus, hereditários na nossa vida. Se você buscar o Senhor para a tua casa, se você buscar o Senhor para o teu casamento, se você buscar o Senhor, porque ainda dá tempo, ainda pode correr atrás, louvado seja Deus, o Senhor vai quebrar essas maldições hereditárias e você vai consagrar a sua família a Deus e buscar o Senhor para que o Senhor venha blindar, imunizar a tua família e decretar em nome de Jesus durante essa campanha: a minha família será uma família de Deus. Os meus filhos podem até não estar servindo, mas um dia vão servir o Senhor, e eu estou repreendendo o demônio que causa separação, que causa miséria nas famílias, nos lares. Você entendeu? Então você vai chamar esses demônios e vai repreender em nome de Jesus. E aí tu vai conseguir. Nesta campanha, não é eu que vou repreender o demônio que tem assolado tua casa, é você. Ah, pastor, eu tenho medo, então fique com eles. Deus te chamou e te deu autonomia, autoridade para vencer esses demônios. Mas se você tem medo, então porque você já está com ele. Ele já te intimidou, que aí você já está com ele, já está na mão dele. Então nesta campanha não é para orar por outra coisa, é para orar pela tua casa. Mas pastor, eu sou solteiro, eu sou solteira. Você deve ir buscar o Senhor, para quando o Senhor te dá uma família, tu já tem oração de saldo lá. Já tem oração de saldo lá na conta. Bendito ao nome do Senhor. Então você vai dobrar o joelho na quinta-feira, 7h30 da noite. Se não aguenta ajoelhar, senta no chão. Se não aguenta ajoelhar, deita no chão. Mas só é para vir para aqui quem quer buscar. Porque você vai estar buscando a Deus para quebrar uma maldição dentro da tua família, dentro da tua casa. Se você não entender o que é uma campanha, aí você vai tomar porrada. Se você não entender o que é uma campanha, você vai tomar porrada. Porque nós estamos num campo de batalha. É assim. Estou indo aqui para lá, o diabo está vindo de lá para cá. E é num corredor que não tem como eu sair fora e ele passar aqui. É um corredor que ou eu passo por cima dele, ou ele passa por cima de mim. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. É assim que a Bíblia ensina. Lembra lá quando o tal do Golias veio afrontar Davi? E Davi, um menino pequeno, adolescente, e Golias, um gigante preparado. E Davi disse: tu vem a mim com a tua força e o teu poder, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi foi em nome de Deus, e Davi derrubou o gigante. Então, se eu vou em nome da minha própria força, achando que eu sou tal, já estou no chão, Satanás vai me derrubar. Mas se eu for em nome de Jesus, quando eu digo em nome de Jesus, em outras palavras, eu estou dizendo: eu não posso acreditar em mim mesmo, eu não tenho força para vencer o inimigo, mas em nome de Jesus, derrubarei o gigante, derrubarei o inimigo. Então você tem que entrar nessa campanha, louvado seja Deus, dizendo: vencerei em nome de Jesus. Vencerei em nome de Jesus. Pastor, então eu não vou entrar nessa campanha. Aí você já está com ele já. O que ele quer mesmo é que você se acovarde. O que ele quer mesmo é que você volte. Porque quando você voltar é porque você está com medo.
E ele, quando você está com medo, ele vai para cima, porque ele sabe que já te venceu. Ele sabe que ele já te venceu. Ele sabe que você não tem coragem de abrir a boca e repreender o mal dentro da tua família, dentro da tua casa. Ele sabe que você não tem autoridade, não tem força para fazer isso. Então você está vendo, se você não entra na campanha, aí você já está com ele. Ele já te dominou, você já está no domínio dele. Então essa campanha é para nos dar autoridade, para a gente, em nome de Jesus, louvado seja Deus, certo? Você vai entrar nessa campanha dizendo: Senhor, se eu sou o problemático do meu casamento, viu, irmão, tu faz assim, seja humilde. Senhor, se eu sou o problemático dessa família, do meu casamento, que o Senhor me lapida nesta campanha. Porque quando você é o problemático e não assume que é o problemático, já é um demônio te perturbando. Porque o demônio quer destruir teu casamento. Se você, irmãzinha, é a problemática do casamento, você tem que entrar na oração dizendo: Senhor, se é eu o problema, que o Senhor venha me lapidar, que o Senhor venha falar comigo durante essa campanha, que o Senhor venha me libertar disso, em nome de Jesus. Então essa campanha é para a gente se humilhar na presença de Deus. Essa campanha é para a gente descer na presença do Senhor, dizendo: que eu quero mesmo é uma vitória para a minha vida, que eu quero mesmo é uma blindagem para o meu casamento. E essa campanha é para te levar a ganhar força diante de Satanás e vencer Satanás. Quando Deus falou para mim sobre essa campanha há uns 2 meses, o Senhor disse: eu quero uma campanha para a família. E eu disse: Senhor, é para a gente estar orando pelo povo, é eu que vou orar pelas madrugadas? E o Senhor disse: não, louvado seja Deus, não fica dando peixe para ninguém, dá o anzol, louvado seja Deus, e cada um vai pescar em nome de Jesus. Então essa campanha é para ensinar a gente, em nome de Jesus, a vencer as adversidades. Só a gente, Jesus. Depois dessa campanha você vai ver que muitos, louvado seja Deus, que ficavam achando que era só pedindo oração que resolvia. Muitos vão dizer: eu sei, agora descobri aonde está o problema. Muitos vão dizer assim: eu descobri aonde está o problema estava em mim, o problema estava em mim mesmo, mas eu mudei, louvado seja o nome de Jesus, e Jesus me deu vitória. Então esta campanha é para levar você a descer na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se é eu que sou errado dentro do casamento, eu vou pedir ao Senhor que o Senhor venha me lapidar em nome de Jesus. Senhor, se eu estou falhando na minha casa, no meu casamento, que o Senhor venha falar comigo fortemente, de uma forma especial no meu coração, porque eu quero mudar. O que eu quero é que meu casamento seja blindado, o que eu quero é que a minha casa seja imunizada. Essa campanha é para levar a gente a descer na presença do Senhor. Um dia o irmão disse: pastor, ora pela minha esposa. Eu disse: é? Que minha esposa, pastor, ela precisa mudar assim e assim e assim. Algumas 5 coisas da esposa. Já terminou, irmão? Já. Ô irmão, e tua esposa não tem nenhuma qualidade? Tem, pastor. Conta aí, fala para mim das qualidades dela. E é assim, é assim. Então, foi de 8 qualidades. Quando ele chega, ele disse: ainda tem mais, pastor. É porque eu esqueci. Eu disse: então quer dizer que ela tem 5 falhas
e 8 qualidades. Ele disse: pastor, mas ainda tem mais qualidade, pastor, é que eu esqueci. Mas o dia que eu lembrar, eu falo para o senhor. Eu não lembrei não, mas dá um jeitinho aí. Quando ele terminou, eu disse: pastor, hoje eu não vou comigo atrás. Meu irmão, sabe quem é o problemático do casamento? Sim, pastor, é você. É você que é o problemático. Porque você só falou das qualidades dela porque eu perguntei. Está vendo que você é aquele cara que só vê defeito na tua mulher e não vê qualidade? E com certeza o problemático é você. Irmão, você toma vergonha na sua cara e vai se consertar. Fale para mim dos seus defeitos. Seja sincero diante de Deus e fale para mim dos seus defeitos. Abre o coração. Aí ele já estava chorando. Quando eu chamei e mandei ele tomar vergonha na cara, ele já estava chorando. O Espírito Santo já tinha falado para ele: tu é o sem vergonha mesmo, é tu que não tem vergonha na cara. Aí ele começou a chorar e disse: fale para mim, conta para mim os seus defeitos. Rapaz, o cara fez uma lista de 8 defeitos. Agora fala das suas qualidades. Pastor, eu não quero falar das minhas qualidades não, porque minhas qualidades são menos do que os defeitos. Eu não te falei há poucos instantes que o problema do casamento é você? Eu não te falei, ele falou, então vai se consertar. Mas quando você chegou aqui, só chegou para falar dos 5 defeitos da tua mulher. Então, se você estivesse querendo conserto, se você estivesse querendo que Deus agisse no teu casamento, você chegava aqui e dizia: pastor, os defeitos dela é esse, as qualidades dela é essa, os meus defeitos é esse, e as minhas qualidades é essa aqui. E por que você só contou os defeitos dela? Para tentar levar eu aí para contra transferência ou tomar partido? Eu disse: o problemático é você. Chorou. E eu disse: tá bom, tu recebeu uma oração. Eu disse: ora mesmo, joelhou, fiz uma oração. Eu disse: chega lá, pede perdão à tua mulher, por você vir para cá falar dos defeitos dela, querendo entregar ela, querendo fazer minha cabeça, achando que eu sou besta, para entrar na tua onda, para achar que ela que é a problemática. Meu irmão, cuidado. Falei para ele: o céu é estreito. O céu é estreito. E Deus está vendo tudo. Deus está vendo o meu deitar, o meu levantar. Deus está vendo, você entendeu, as minhas intenções em relação à Jovia. Deus está sabendo se eu estou usando de má fé ou não. O Senhor está vendo tudo. Ainda bem que Deus vê tudo, que o Senhor vê tudo. Então, nesta campanha, louvado seja Deus, é uma campanha de libertação. E não é para eu pedir Jesus para libertar só algo. Eu tenho que pedir Jesus: Senhor, se o Senhor vê que eu ainda tenho algum rançozinho, se o Senhor vê que eu ainda tenho alguma coisinha que está atrapalhando, ou que vai atrapalhar meu casamento, Jesus, arranca isso de mim. Arranca isso de mim. E outra campanha, o casal tem que chegar e dobrar os joelhos os dois juntos. Só não vou mandar dar um beijinho. Mas se Deus tocar, a gente manda. O casal vai orar junto e vai pedir Jesus: Jesus, se o problemático é ele, que o Senhor muda a minha vida. O povo diz que Souza Santo é doido. É comprovado cientificamente que Souza Santo falta parafuso na cabeça mesmo. Mas é um povo muito inteligente. É um povo inteligente. E lá na minha região, um rapaz, um menino foi crescendo e o pai foi ensinando ele: meu filho, quando você casar, tudo que estiver atrapalhando seu casamento, tira, meu filho. E ele casou, não teve condições de fazer o piso da casa, só bateu lá, o chão batido, só cobriu, colocou as portas. E o chão batido, ele vinha com os pés cheios de lama, chegava a entrar dentro de casa, saía do outro lado, a mulher não falava nada, que era terra com terra.
Passou um ano, ele pegou a safra, ele foi e fez o contrapiso, aí colocou uma cerâmica. E ele vinha de lá para cá com os pés sujos e tá com lama dentro de casa. A mulher colocou uma bacia com água lá na porta, lava os pés. E ele sabia, desculpa. Outro dia ele esqueceu de novo. A mulher disse: tu deixa de ser porco. E ele disse: minha mulher me chamou de porco. Minha mulher nunca tinha me chamado. E ela me chamou por causa desse piso. E meu pai disse que tudo que estiver atrapalhando, que é para tirar, foi depois desse piso. Aí um dia a mulher levou lá na casa de mãe, botou a mulher na moto, levou lá, chegou, pegou uma chibanda, começou a arrancar o piso da porta da frente, arrancou tudo, fez um monte lá no fundo. Quando foi na segunda-feira que a mulher chegou: o que foi? Não, minha terra, é porque antes desse piso você nunca tinha me chamado de porco. Agora, depois desse piso, você me chamou de porco. Então foi esse piso, era aquele piso que estava atrapalhando o nosso casamento. Tinha dia que você estava nervosa com ele, brigando, que você não era assim. Então meu pai disse que tudo que estiver atrapalhando o casamento, que tira, que é para tirar. Então é melhor nós viver assim, com o chão batido só na terra, mas viver em paz como nós vivíamos, do que com aquele piso você me chamando de cidade. Estava certo. Ele não entendeu que podia lavar os pés. Ele botou na cabeça, mas sei que a moral da história dele estava certa. Ele queria mesmo, a intenção dele era recuperar o casamento dele, era ter paz dentro de casa. Podia ter entendido: não, eu vou lavar os pés, eu vou ajeitar, a mulher está certa, entendeu? Podia ir por aí, mas se ele não conseguiu ir por aí, o que ele quis mesmo foi resolver o problema do casamento e arrancou o piso. Louvado seja Deus. Então o que nós precisamos é arrancar tudo aquilo que está atropelando a nossa família, o nosso casamento. Se tiver que abrir mão de X coisa, vamos abrir. Se tiver que recuar, vamos recuar. É assim que Deus quer para a gente chegar no céu. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus possa te dar paz na tua família. Certo? Você que já é casado, você que é solteiro, que um dia vai casar. Prosperidade. Porque nós sabemos que a família é a base da sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família desajusta, a sociedade também desajusta. E o que o diabo ele tem investido é na família. A psicologia, a ciência ensina que filho de pais separados é loucos. Porque o pai é uma vitamina na mente do menino, a mãe é outro tipo de vitamina. E a criança precisa dessas duas vitaminas, a presença do pai e da mãe. Se a criança cria fora do pai ou fora da mãe, essa criança não tem uma mente sadia como uma criança que foi criada do lado do pai e da mãe. É comprovado cientificamente. E o que o diabo quer? É jogar o pai para aqui, jogar a mãe para ali, para essas crianças ter uma mente fragilizada, para ele agir nessas mentes fragilizadas. O objetivo de Satanás é destruir as famílias, mas o objetivo de Deus é de restaurar, imunizar, blindar cada família. Que Deus em Cristo te abençoe. Quinta-feira nós começamos a nossa campanha, 7h30 da noite. Não chega 7h31, porque tu já quebrou a campanha. Se vira e chega aqui 7h15, 7h20, para 7h30 dobrar o joelho. A campanha é meia hora. Não venha para cá orar 20 minutos e achar que vale. Quando determina, estabelece uma norma dentro da igreja, é dever de todos cumprirem. Não, eu chego lá, vou orar 20 minutos, tá bom. Ou 15 minutos, ou 25 minutos, não vale não. Então você tem que lutar para você não quebrar essa campanha.
E quebrar a campanha não é só faltar no dia ou só é chegar atrasado. Então chegue aqui na hora certa em nome de Jesus, no máximo 7h28. Que é para quando nós tocar a campainha aqui, tocar a campa aqui, bora lá, irmão, todo mundo dobrar o joelho em nome de Jesus e clamar a Deus em favor da nossa família, em favor de alguém, certo? Em favor de outras pessoas, e pedir ao Senhor que venha restaurar casamento. E aí você convida o descrente, que você sabe que está passando por luta no casamento, vai lá, senta, amanhã ainda dá tempo ainda, vai lá na casa daquela pessoa, conscientiza a pessoa, marido e mulher, para vir fazer a campanha. Se uma mulher não quer vir, chama o marido. Se o marido não quer vir, chama a esposa e diz: vamos lá fazer a campanha em prol da tua casa, do teu casamento, que ainda tem jeito, que ainda pode ser recuperado. Pois vamos orar em nome de Jesus. E nesse momento eu quero convidar nossos amigos que ainda não são crentes. Louvado seja Deus. Se Deus tocou no seu coração, se Deus falou com você que hoje é o dia, eu quero lhe convidar para vir aqui à frente, para nós orar você, lhe apresentar ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos lhe apresentar a Deus. Ali está vindo, louvado seja Deus, um casal para a glória e a honra do Senhor Jesus. E cadê a outra pessoa que quer receber o Senhor Jesus? Você que está ali atrás, que Deus tocou no seu coração, venha cá, para nós lhe apresentar a Deus em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, se Deus falou com você, venha cá em nome de Jesus. Tem mais alguém? Tu já chamou essa outra pessoa aí, irmão? Não é chamar para enjoar, é porque a gente chama, é porque a gente ama a pessoa. Bora lá, se quiser eu vou com você, entendeu? Isso é dando uma força para a pessoa. Alguém me deu essa força e eu cheguei. Você entendeu? Então a gente precisa dar força às pessoas. A gente precisa dar força às pessoas. Não é iludir ninguém, não é forçar ninguém. Mas quando a gente chama, quando a gente convida, quando a gente diz, vamos tomar essa decisão, a gente explica por quê. Essa semana, sábado, nós estávamos fazendo um culto, fizemos um culto lá na casa deles, e eu disse lá naquele culto que eu nunca vi ser crente difícil para mim, porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei o que o Senhor fez na nossa vida. Fomos vítimas de macumba, o diabo tomou tudo que meu pai tinha e a gente passou fome e não foi pouco. Então, quando minha mãe aceitou Jesus, olha, irmão, a coisa que eu mais tenho alegria na vida é de comer e de dormir, porque nós não tínhamos o que comer, o diabo tirou e a gente não dormia, porque de noite era as telhas chacoalhando, era gente caminhando dentro de casa, era gente abrindo a porta, era panela caindo, era essa tribulação a noite toda. Mas quando minha mãe aceitou Jesus, minha mãe ficou crente, graças a Deus a gente dormiu bem, e daí para cá, de 82 para cá, a gente nunca mais viu essas coisas dentro de casa. Então por isso eu tenho essa gratidão, que eu sirvo o Senhor com muita alegria, porque eu sei de onde Ele me tirou. Pois vamos orar, e você que não quis vir, que não teve força para vir aqui à frente, depois que terminar, você vai ali na secretaria e recebe Jesus na tua vida, seja crente. Quando a gente diz aceitar Jesus, é você tomar essa decisão de virar crente, mas a gente não está ali aplicando uma doutrina, não é obrigado amanhã já ir mudar tudo não, sabe? Se bebe umas cachaçinhas, continua bebendo as cachaçinhas, mas quando for beber, fala para Jesus: ô Jesus, o Senhor me dá força para eu deixar isso. Um dia o Senhor me dá força. Um dia um primo meu que queria aceitar Jesus, fumava 5 cigarros de maconha por dia. Ele disse: eu sou escravo. Eu disse: mas aceita Jesus, tu quer? Eu disse: eu quero. Mas e a maconha? Eu disse: continua fumando. Quando tu fuma 5 cigarros por dia, esforça para tu fumar só 4. Daqui 2 meses, tu esforça para fumar só 3 por dia. Daqui 6 meses, tu está fumando só 2. Daqui 1 ano, tu está fumando só 1. Daqui 1 ano e meio, deixa de fumar. Ele disse: pode assim? Eu disse: pode, mas fica crente. E ele ficou. E quando foi por 6 meses,
ele não fumou mais, com 8 meses de crente ele batizou, e hoje é obreiro na casa do Senhor. A gente não prega, não é uma doutrina que amanhã já vai ter que obedecer, não. A gente fala só que o primeiro passo é o Senhor Jesus Cristo, como eles fizeram nesta noite. Eu estou muito feliz, viu? Estou muito feliz por essa decisão que vocês tomaram, e mais feliz ao Senhor Deus, que é dono da vida de vocês. Pois vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, teu filho amado, agradecemos ao Senhor por esse texto bíblico, por essa palavra. Meu Deus, nesse momento eu te agradeço por o Senhor ter trabalhado no coração desse casal. Peço ao Senhor que escreve o nome deles no livro da vida, perdoa os pecados e ajuda eles nesta caminhada para nós chegar no céu. Como ministro do seu Evangelho, ministro a bênção do Senhor sobre eles, ministro a bênção do Senhor sobre a tua igreja, e peço ao Senhor, dá-nos um retorno abençoado e um sono tranquilo, e em nome de Jesus, Pai, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Dá a paz do Senhor para ele, irmão Luiz e irmã Vânia, porque foi